dentro desse cenário, né, ao mesmo tempo que você vê os juros subindo, a inflação subindo, não é um cenário assim do macro, né? Não é um cenário muito promissor macro, mas por outro lado, os bancos aqui já estão muito acostumados de trabalharem com inflação alta e juros altos. Bom dia, eu sou a Daniela Italiano e hoje eu estou aqui com a Cristiana Casais. Ela é a nossa Head do Risk Bank, uma solução voltada para análise de risco bancário. Cris, como que as empresas, fundações, assets usam o Risk Bank para melhor tomada de decisão? Oi, bom dia. Bom, o Risk Bank já é uma ferramenta bastante consolidada no mercado. Tá? Essa metodologia já desenvolvemos há mais de 20 anos, acompanhamos mais de 100 instituições financeiras, desde bancos estrangeiros, bancos nacionais, privados, federais, estatais e bancos digitais agora. E é muito utilizado pelos grandes investidores para a proteção do seu portfólio contra risco de crédito. Né? Então, assim, a gente acha que as instituições grandes não quebram, mas esse trabalho ele mostra que, independente do tamanho da instituição, elas correm riscos, né? Não tem banco sem risco. Então, você tem que estar sempre monitorando isso, a alavancagem dos bancos, a liquidez, para que você possa tomar a melhor decisão e otimizar a sua rentabilidade. Né? Então também é muito utilizado para aplicar em bancos médios e pequenos que às vezes ficam um pouco, os clientes ficam preocupados com esses bancos porque são menores, mas às vezes eles correm menos riscos até e conseguem oferecer uma boa rentabilidade. Então você atende a todos, aos mais conservadores como aos clientes que gostam de tomar mais risco. E Cris, esse daí eu entendo que funciona bem para uma tesouraria de uma empresa, para uma fundação fazer a melhor alocação do seu investimento de acordo com o risco, né, da nossa classificação bancária e do prazo que ele está alocando ali naquela renda fixa. Para a pessoa física, a gente escuta cada vez mais CDB, LC, LCA, LCI, letra financeira, de várias instituições que às vezes a gente nunca nem ouviu falar, né? Então, assim, como que o investidor pessoa física, ele consegue utilizar o Risk Bank, né, que está dentro da nossa plataforma de renda fixa, para também tomar as decisões financeiras? Boa pergunta, Dani. Hoje, os investidores estão muito focados, eu acho que até mesmo os assessores, na garantia do FGC, né? Porque, querendo ou não, as plataformas de investimento vieram muito para democratizar esse produto que os bancos têm para a pessoa física, que até então era muito concentrado em grande investidor. Né? Então, aquela barreira que você tinha de ter que ter agências para atingir o público pessoa física acabou. Sim. Que hoje você, com as plataformas, você pode ser um banco pequeno e conseguir atingir milhões de clientes. Né? E só que, por outro lado, são clientes que têm menos acesso até a informação à pessoa física, né? Porque eles acabam que eles ficam mais limitados e não estão no dia a dia, né, do mercado como os grandes investidores. E acabam muito se baseando no fundo garantidor de crédito, né, que garante até 250 mil. Exato. Né? Só que o problema é que você acreditar nisso, né, você basear o seu patrimônio, né, considerando que se o banco quebrar você tem a garantia do FGC, eu acho que não é uma decisão prudente para ser tomada, porque você pode precisar em algum momento desse dinheiro e estar preso no FGC, porque não é imediato que ele paga, às vezes tem muitas burocracias, leva tempo para pagar. Então, eu acho que você tem que olhar tudo. Você tem que olhar também a rentabilidade, óbvio,
mas principalmente o risco e a solidez. E eu acho que é até além disso, né? Então o FGC ele cobra até R$250 mil por CPF e por CNPJ. E os grandes investidores, né, os maiores investidores, quanto maior o portfólio, eles precisam e demandam de uma maior diversificação. Tanto de nomes de bancos, então você consegue ali fazer uma mescla, né, o assessor de investimento com rentabilidade maior, eventualmente num prazo um pouco menor, em uma classificação de risco pior um pouco, e também, por outro lado, você consegue alocar uma melhor parte do capital numa classificação melhor, né? Exatamente. Como que a gente divide as classificações do Risk Bank? As letrinhas ali que a gente usa, do melhor, qual é o melhor e qual é o pior? O melhor é o baixo risco para longo prazo, é até 10 anos, que é muito difícil. Você aqui no Brasil tem muito pouca opção de papéis de longuíssimo prazo, né? 10 anos até é raríssimo você ver. Sim. Né? Até 10 anos, depois você tem para 5 anos, aí você tem para 3 anos, para 2 anos, e aí a gente vai classificando de acordo com os prazos dentro da escala do baixo risco. Né? E assim, muito importante também, Dani, eu acho que é o que nos diferencia muito das empresas classificadoras, das empresas de rating, é que a gente não é pago pelo banco para que a gente classifique. Quem nos paga são os clientes investidores. Né? Eu acho que isso nos dá uma grande independência, né? Por a gente ter essa liberdade. Ao mesmo tempo que é importante a gente ter toda essa abertura com os bancos que nos abrem informações confidenciais, né? Pela credibilidade e essa troca de informação que a gente tem, que não é a mesma que o mercado tem, né? Mas por outro lado, não são os bancos que nos pagam para fazer. Então essa independência e esse approach que a gente tem com o cliente, né? Essa conversa, essa consultoria, não é só o que está nos relatórios, né? A nossa opinião vai além disso. Sim. Tá? Ajuda a gerir o portfólio, a distribuir esses limites de risco de crédito pelo portfólio do cliente. Isso é muito importante. E Cris, com base nas suas últimas análises, nos últimos resultados dos bancos, o que você tem sentido do mercado, do setor bancário, das emissões de papéis? Tem algum comentário nesse sentido? Sim, a gente vê que dentro desse cenário, né, ao mesmo tempo que você vê os juros subindo, a inflação subindo, não é um cenário assim do macro, né? Não é um cenário muito promissor macro, mas por outro lado, os bancos aqui já estão muito acostumados de trabalharem com inflação alta e juros altos e ganham muito dinheiro com isso. E ao mesmo tempo, desde a crise de 2008, houve um reforço do capital dos bancos. Tanto capital, controles mais estritos de Basileia, que é dos reguladores, né, do Banco Central, exigindo mais capital para risco de liquidez, para risco de crédito. Então hoje a gente diz que eles estão bem mais preparados hoje para enfrentar uma crise de crédito ou de liquidez do que eles estavam na época da crise de 2008, né, dos subprimes. Então, assim, a gente considera que os bancos estão menos alavancados, estão preparados, mas é claro, você tem alguns bancos que ainda estão se ajustando de problemas ou do passado, ou legados que eles têm do passado, ou bancos menores ou médios que também não definiram um foco, né, ou que mudam muito constantemente de foco. Então a gente sente que tem alguns que estão passando por ajustes, é bom você monitorar. Inclusive são bancos que emitem muito CDB em plataforma, né? Então assim, é importante esse monitoramento, mas não vemos nenhum risco eminente, um risco sistêmico, um risco eminente no nosso sistema bancário no momento. Muito bom, Cris. Bom, obrigada, adorei o bate-papo. Tá ótimo. E até mais. Cris, em função da alta taxa de juros, está havendo uma corrida por papéis de renda fixa, né? Como que você vê a importância do Risk Bank nesse momento crucial da economia? Dani, realmente está tendo uma corrida muito grande, com a bolsa caindo, né? E os juros subindo.
realmente voltamos aqueles ganhos mais fáceis com juros, né? Aqueles rentistas. Sim. Então, assim, assim, é muito importante você... Claro, é um momento bom para comprar papéis de banco, mas você tem que controlar o risco de crédito também, né? Tentar otimizar a rentabilidade controlando com o risco. Então, assim, eu acho que é um momento crucial para se avaliar risco de banco, controlar, para que você não tenha nenhuma surpresa mais à frente, né? Querendo ou não, o sistema está mais líquido, está mais saudável, mas você vê também uma inadimplência subindo, tem bancos ainda que estão se reestruturando, né, que podem, mudando seu foco, como eu já comentei aqui. Então, assim, a gente tem que estar sempre monitorando isso, né? Então, assim, é um momento bom para você rentabilizar com papéis de banco, né, mas tem que controlar bastante esse risco, tá?